Eu acabava de chamar ao altar. Era a única citação onde eu creio que o irmão Branham fala, quando ele faz a citação dessa visão, cita essa visão, é a única citação que ele põe, ou que aparece, dizendo, eu apenas tinha começado a fazer, eu creio que a citação número 100, eu apenas tinha começado a fazer um chamado ao altar, uma chamada ao altar. Em outros tinha colocado, o irmão Branham tinha colocado que a pessoa quando disse, enquanto o nosso irmão Branham está tendo uns momentos de descanso, o irmão William aí escreveu refletindo-se. Ele estava se refletindo estava se refletindo nesse. Se os seres humanos compreendessem essa parte do que é um profeta falando e que onde está se cumprindo, onde se cumpriria isso, e veem que não está se cumprindo nessa pessoa que está falando isso, senão que se está cumprindo em outro, ou vai se cumprir num outro. Se conseguissem entender essa parte, se conseguissem compreender que quando eles falam não da sua própria ou de sua mesma, não são eles mesmos como pessoas falando. Por exemplo, um exemplo muito em que são falados, são instrumentos que falando, é o Espírito Santo falando através deles. Não é que sejam eles da sua própria ou pela sua própria mente, senão que são instrumentos de Deus, como diz Pedro, sendo inspirados pelo Espírito Santo. Isso é falado, um profeta de Deus falando a palavra, sendo inspirados pelo Espírito Santo, sendo inspirado pelo Espírito Santo. Mas o que dizemos, o irmão Branham pôs de exemplo, que nós colocamos isso quando ele pôs a Pedro. Pedro não falou de si mesmo, pois se ele tivesse falado de si mesmo, diz que depois ele o negou. Vê, então, está se pondo aí que Pedro, bem melhor o que ele esteve recebendo foi uma revelação das alturas. Não foi Pedro, não era de Pedro. Se chegasse a ser Pedro e baseada a revelação naquilo que Pedro teria dito ou falado aí, Pedro e não o Espírito Santo, então todo mundo teria que estar baseando-se ou fundamentando-se em negar. E a revelação não pode estar na pessoa negar a palavra. Vê a diferença tão grande? A revelação esteve baseada, fundamentada em quem era Jesus. Não podia estar baseada em outra coisa que não fosse o que Deus estava cumprindo, que era a vinda do Messias, Jesus. Mas, falando da parte quando o irmão Branham fala e diz, enquanto nosso irmão Branham está tendo uns momentos para descansar, aí ele escreve refletindo-se. Vê, está se refletindo nesse instrumento. Está se refletindo. E depois, quando antes dessa citação é 80, ele diz aí que eu tinha acabado de... Eu desci e aí estava eu lá embaixo. E de pé numa grande tenda. Nunca tinha visto uma tenda. Parecia que eu tinha feito uma chamada ao altar. Vê, ele se coloca aí, ou se põe como que ele é a única citação das visões, até onde eu vi que ele fala que ele era quem tinha feito uma chamada ao altar. A mesma coisa que aconteceu quando ele colocou aí, anotou aí, refletindo-se. Quando a pessoa diz, enquanto nosso irmão Branham tem uns momentos para descansar, refletindo-se, aí mesmo em cima nós podemos colocar tranquilamente aí, ou aquele que desejar, pode pôr refletindo-se, nessa parte onde eu tinha acabado de fazer uma chamada ao altar. Por quê? Ora, porque mais adiante ele colocou aí, então automaticamente aí está pondo-se, o nosso irmão Branham está pondo-se aí,
como essa pessoa, porque é o Espírito de Deus que está operando aí. E aí, se a pessoa não está refletindo-se, e já, pois, a pessoa já conhece, já sabe que não era o irmão Branham, senão que é outro instrumento. É por isso que isso, aparentemente, se tem falado tantas vezes isso, o irmão Branham, a própria Bíblia, o irmão Branham, a mensagem do irmão William tem se falado tanto sobre isso, do que é que quando Deus leva um mensageiro e ele levanta outro, isso se vê assim tão simples. Mas, ao mesmo tempo, se a pessoa não receber ou recebe essa revelação do céu, não tem jeito, não tem maneira de que ela veja algo que é tão real, uma realidade que veja algo que é um padrão de Deus. Sempre é um padrão de Deus que não tem forma de que ele mude esse padrão, essa norma. E tem tantos exemplos na Bíblia. E quando Deus termina ou ia terminar sua obra, é o cumprimento da visão da carpa que não foi mostrado, e Deus, que nos foi mostrado, Deus volta a repetir isso. E você vê que muitos não creem nisso. É como que se a pessoa quisesse meter-se dentro deles e dar uma sacudida e dizer, mas rapaz, um irmão chegou aqui até aqui na beirinha depois de lutar tanto ou muito por receber essas bênçãos e essas promessas que ele tinha feito e que trabalharam a favor dessas promessas. Por exemplo, na carpa, na tenda, tudo que Deus realizou, fazia nesse tempo, e quando Deus vem e o está cumprindo isso, então não o veem. Não, é que aqui não pode ser assim, não pode ser assim. Mas o que a gente, vamos falar assim, se ficasse desesperando por eles, é porque em cada tempo tem diferentes grupos em cada tempo. E a pessoa pensa que, ou antes, muitos pensavam antes que fosse que o mundo, as fátuas fossem todos de fora, lá de fora, e os grupos, o irmão Branham já tinha falado que sempre que tem um êxodo, uma saída, um avivamento, se movem, 3 grupos se movem, e a pessoa não pode buscar lá fora, estão dentro mesmo, estão por dentro, e a pessoa, talvez de pessoas que a gente pensasse que fossem entender, porque já tinham tempo na mensagem, pois olha, isso não vale de nada, que tenham tantos ou muitos anos na mensagem, se não tiverem ou tenham a revelação. Quantas pessoas já vieram neste tempo, mas muitas pessoas aos montes, e tu perguntas para ela onde é que se falou tal coisa e tal coisa em um estudo, e rapidamente falam em tal página, respondem, e já levaram 2 ou 3 anos apenas, nada mais do que 2 ou 3. Não, é porque isto é assim, e tu fala com eles, é como se tu estivesse falando com uma pessoa que já tem a mensagem por toda a vida, que já teve a mensagem por toda a vida. Ou seja, que Deus está fazendo uma obra aí que essas pessoas estão cumprindo as escrituras, essa escritura de Apocalipse. Retém a tua coroa, não seja que outro a tome. E está se vivendo isso na própria carne, se está vivendo onde pessoas têm agarrado, segurado a bênção de Deus, crido, e Deus, com isso, ele nem sequer pode se meter a mão com alguém que receba a revelação que está se dando ou ele está dando, porque ele é quem a dá. Portanto, não se pode ir contra a ele, o que ele mesmo aprova, não se pode ir contra. Abrir o entendimento de uma pessoa, esse é o maior milagre, o milagre mais grandioso. E tem pessoas que estão recebendo o ensinamento sobre carpa, debaixo de carpa, de tenda, que a pessoa fica, talvez entendem muito mais daqueles que já têm tempo, ou têm muito tempo, e clamando e pedindo. Eu desejo essa promessa, eu valorizo essa promessa, concede-me, são os pedidos. Eu sabia que existia algo, que algo existia, e ninguém as está obrigando, senão que as amizades dão os livros, ou lhe dá, ou porque esteve se falando disso no trabalho, e aí me dá desse também, assim, coisas assim, singelas, simples.
acontecendo assim, mas quando Deus vai cumprir uma promessa, e está no ciclo, o povo e todo está, a primeira coisa que tem que fazer o povo é buscar, procurar o instrumento, identificá-lo no meio do povo, pois sempre Deus levanta um, é do meio do povo. O buscam, o identifica, já outra coisa, o demais, Deus se encarrega das outras coisas. A pessoa tem que buscar quem é. E vamos então em frente a buscar essas promessas desse tempo. Depois que a pessoa acha isso, encontra isso, por isso que diz, bem-aventurado que não achar tropeço em mim, porque depois que a pessoa tenha achado, enviado, já as outras coisas, tudo corre assim na roda, uma mão na roda, porque já encontrastes ou tens encontrado o mecanismo, a forma, o jeito para obter essas promessas. Se não se acha essa chave, se não se achar essa chave, essa revelação de quem é, podem estar crendo que as promessas Deus as vai cumprir e aí vão ficar aí. É por isso que quando ele olhou, viu e depois baixou, ele diz, isso eu não posso dizer. Isso. E aí ele viu tantas coisas que foi falado também, foi mostrado e falado para ele muitas coisas que esse ministério estava fazendo e realizando. Isso eu não direi para ninguém. E ele estava buscando, procurando um nome. E qual é o nome mais glorioso, maior do que o nome novo do Senhor, em quem nele ele tinha pensado em tudo isso, no qual nele, porque quando ele disse que iria trocar o nome do tabernáculo, Deus lhe disse, olhe se esse nome é tão grande aqui, ele disse que não pode ser chamado assim com o nome de um homem, mas se vai mudar, vai trocar o nome, então põe outro nome. Ou seja, que o nome que ele certamente teria posto ou colocado era o nome novo do Senhor. Mas aí já ele revelaria muito. Quantos tabernáculos então seriam chamados pelo nome que ele tivesse posto ou colocado aí? Mas ele deixou escondido, oculto. Tal como numa mensagem o irmão William falou que disse, se colocar o nome da pessoa nesse lugar não tem problema. Colocar o nome dessa pessoa, porque é o ministério que Deus está realizando, fazendo isso, e o está usando no meio do povo. E se o chama, ou se o chamar assim, quando olhavam para Moisés, aí vem Moisés com o tabernáculo. E chamavam de o tabernáculo de Moisés. Mas vejam que quando ele viu aí o que estava acontecendo, ele sabia que esse era o ministério de Jesus. Vejam nessa escala das 5 manifestações que Deus mostrou através do reverendo William Branham. Quando ele vê isso, é claro que vai chegar o momento onde o que vocês viram em parte ou em separado, já o que vimos lá, ou vão ver manifestado em toda a sua plenitude. E tudo isso é como um entrelaçamento, um entrelace. Muitos estão colocando tudo para os 30, 40 dias. E já Deus já está realizando o maior milagre, o milagre mais grandioso, e não percebem que isso é o valioso para Deus, isso é o maior para Deus. É a revelação, é o abrir o entendimento às Escrituras. E aí qualquer um pode dizer ou falar, não, é que isso de fazer milagres, qualquer ministro faz isso de milagres e curas, vê, porque sempre o inimigo sempre tenta fazer uma imitação para que quando vem ou vier o verdadeiro se fale assim, falem assim, eles, assim também se faz milagres assim, esse é só mais um. Mas se tem um falso, tem que ter um só verdadeiro, tem que ter. Não pode haver ou muitos verdadeiros, não, tem que ter só um verdadeiro. Se tem imitações e tem gente falsa falando coisas que não são, tem que ter um verdadeiro.
tudo vai desembocar ou finalizar na vindicação, confirmação do que se viu aí, do que foi visto aí, esses milagres físicos. E aí é que vão se dar conta, vão perceber que verdadeiramente era Deus obrando, trabalhando no meio do povo nessa forma simples. E verdadeiramente saberão que era esse o qual ou quem o irmão Branham estava precursando, anunciando. Veio a última vindicação que o reverendo William Branham foi o precursor da segunda vinda, é o cumprimento. Uma coisa é abrir o mistério que tem ou existe aí nesse selo, nos selos, e outra coisa é o cumprimento disso. Pode abrir o que tem aí, porém não estar cumprido. E isso é uma parte que nós estivemos entendendo agora, vindo entendendo, que é o cumprimento do sétimo selo. Se falava do que era o sétimo selo e o sexto selo, a sexta trombeta e a sétima trombeta, tudo isso se falava, mas não estava o cumprimento. Quando se está cumprindo, então o escolhido tem as duas partes, o que se falou do que se iria fazer, mas quando se cumpre também o tem, está no cumprimento. Eu tenho isto que foi falado, eu tenho aqui, cumprimento. Muitos ficaram com aquilo que foi falado, não, é que isso já se cumpriu. Bom, vamos ver se com isso que tu tens, tu vais obter ou ter a fé de rápido. No final, é como tem um ditado que diz, deixa para o final e no final nós falamos como que, vamos ver no final isso, quem tinha razão. E se lhe disse que se tem falado que a razão, sempre Deus tem a razão, ou seja, Deus é quem sempre tem a voz que canta, cantante, e Ele sempre é o que no final sempre ganha. Deus, os escolhidos de Deus neste tempo final, ao ter a Deus obrando, operando no meio deles, no final, a vitória já foi falada, dita é nossa. No final, vão ver que verdadeiramente é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, esteve no meio do povo, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, falando, operando na forma que Ele iria operar, mas muitos o esperavam de uma outra forma e não puderam recebê-lo, porque não aceitaram a forma provista por Deus. Nós temos uma bênção grande, o poder ver e poder receber e entender e compreender o que Deus está fazendo. Coisas que muitos não puderam e não entendem, que é bem melhor, não compreendem o que Deus sempre fez de era em era, e se ficassem calados, pois era bem melhor para eles ou melhor para ele, mas porquanto também tem de se cumprir certos pré-requisitos para ficarem, pois eles nessa forma assim eles preenchem isso para então Deus ser justo e dar para a pessoa aquilo para o qual elas trabalharam, ou pelo que trabalharam. E os que rejeitam não vão receber os mesmos galardões do que aqueles que receberam. Isso era ou é matemática. Se o rejeitam, pois não recebem as bênçãos. Se o recebem, vão receber as bênçãos. Tudo é simples, mas voltam e tropeçam com o véu de carne. E no final, essa vindicação, confirmação vai ser. Mas muitos pensam, mas ele deveria desde o princípio para não lutar tanto. Mas então teríamos um monte de manufaturados por dentro ou dentro. E como é o tempo de se fazer, de se realizar a segregação, todo mundo pensava que iria se seguir igualzinho, como nas eras, deixando todos juntos ou tudo junto. Iria chegar o tempo assim, ele falou que no fim do tempo
e iria enviar os anjos ceifadores. O que é que esperavam? O milênio? O milênio iria chegar o tempo. Ora, este é o tempo. É que eles não pensavam que ia ser um daqueles mesmos que eles falaram e blasfemaram desde antes do tempo, quando ele me falava, cuida deste. Dá um presente para ele, uma vestimenta. E tu me vias comprando nas lojas atrás. E também chamava, quem tu és? Eles falavam. Qual é o teu número do tua calça comprida? Ele se soubesse. E ele dizia, tem que ter eles próximos, porque são pessoas que causam muito, podem causar dano na obra. Por isso é que eu tenho eles próximos do meu lado, para que não façam mal ou dano antes do tempo. E finalizam contra, porque continuam sendo a mesma semente, continuam sendo. Tarde, cedo ou tarde, então, isso se manifesta. Quando? Na vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Porque os anjos, Deus, ao manifestá-los para trazer essa separação, aí não tem pano morno para essas pessoas. E eles pegam e vão embora, e ninguém os tira. A própria palavra faz com que se vão ou partam. Foram-se dentre nós porque não eram dos nossos. Bem melhor era Deus segurando eles do lado, aí aguentando para que não causassem dano antes do tempo. Uma pessoa me falou e uma outra, essa pessoa é má, mas má. E era parente, era familiar. E são parentes. Ah, eu já sabia. Seu próprio irmão, porque já sabia como ele era, ou é. Tudo isso está se abrindo, vejam. A própria palavra tem se encarregando de tudo isso, a própria palavra vem se encarregando de tudo isso, mas se tu sabes, porque tu tens eles aí, perto, vai, espera, se segura. E às vezes ele me dizia, eu vou dizer está aqui para eles. Tu vais ver o que isso vai produzir. Tu falastes algo que ficaram contra a minha. Colocastes contra a minha pessoa, mas isso é para te proteger. E aparentava assim, mas o irmão William está falando assim, desse jeito. E eu ficava, me tiraram disto, me tiraram daquilo outro. E no final ele me dizia, tu te lembras do porquê eu fiz isso, tu te lembras? Era para te proteger, para te manter protegido. Todas essas coisas aconteceram, a pessoa não fica falando disso assim, de uma forma detalhada, porque eu sei que a palavra é a que se encarrega e é a que está se encarregando de tudo. Ninguém aqui forçou ninguém a nada. A palavra é falada e tu vês como ela produz para uns certas coisas e para outros certas coisas. Porque aos escolhidos de Deus, tudo o que tens falado até hoje, até aqui, trouxe um avivamento neles, um despertamento, estão avivados, estão regozijados, e outros 2 vezes resmungando, reclamando. Uma pessoa por falar algo assim de 30 anos, e tu vês, parece que ela aparenta 60, até tem envelhecido, e nós muito mais jovens ainda, muito mais jovens, ou seja, tu não podes ficar amargado por umas bênçãos tão grandes que Deus está dando. E tu vês pessoas aí que, de alguma forma, de algum jeito, eu não sei se é essa mesma forma de atuar, de agir, a gente os vê mais velhos, mas vejam vocês como a palavra que fez tudo, faz tudo. Toda a obra, tudo a fez a palavra, toda a obra. E cedo ou tarde vai se entender, tu vais compreender, cedo ou tarde, mas te cuida. Cuida-te disto, deste, daquele. Mencionou todos eles, nomeou todos eles. Resta um ou outro por aí ainda, mas Deus queira que vejam, bem melhor se coloquem numa posição, que eles vejam isso, se coloquem numa posição favorável para a obra de Deus. Mas ninguém aqui pode dizer ou falar, não, porque eu tenho tanto tempo que eu tenho, eu fiz isto, eu fiz aquilo outro. Olhem, é o tempo onde mais a pessoa deve ficar orando e clamar a Deus, que não seja um dos que tornam-se contra ou ficam contra o programa divino. Porque não tem mais chance aqui. E como tem uma só porta, já
Ao dizer ou falar uma porta, não tem forma, não tem jeito de entrar por nenhum outro lado ou lugar. E isso, pois, se tem falado isso, bem, bastante disso do que é entrar nessa dispensação por essa porta. E dizem não, que nós já estamos na era da pedra angular e dispensação do reino já faz anos ou tempo. Continuam recostados nisso, né? Confiando nisso. E o chamado sobe aqui onde se tem realizado, feito essa promessa totalmente. Quando se acabou a dispensação da graça. Esse anjo forte, esse mensageiro que proclamou aí que o tempo não é mais. E fechou a dispensação da graça. Toda essa mensagem, essas palavras que foram faladas, são as que no milênio depois, no milênio vão se identificar ou ser identificadas, os seres humanos vão identificar sob o ensinamento que vai se estar dando, a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Quem foi o mensageiro que falou e disse que a dispensação da graça se fechou? Nenhum dos mensageiros falou isso. Nenhum disse. Falou sobre algo que não é tangível, palpável. É como dizer que não está no trono de intercessão, fazendo intercessão. Essas são palavras grandiosas, maiores. Já o trono de Deus no céu é um trono de juízo. Ninguém falou assim, dessa forma. Só um mensageiro. Apenas um mensageiro. E essa porta que foi aberta aí, vejam, logo em seguida subiram os escolhidos de Deus, os quais, diz o Senhor aí na mensagem, a segunda vinda do Senhor, o que lhe esperam, os que esperam a vinda do Senhor é para aqueles que a esperam. Por que eles subiram? Porque o estavam esperando, por isso subiram. Certamente, uma pessoa pode dizer-se ninguém, mas tanto tempo conosco e agora nos vem falando, por que não nos adiantastes algo e nos terias dito ou falado? Mas graças a Deus que já estás aqui, te abrindo, revelando, te abrindo, mostrando-te no meio do povo e dizendo já, aqui estou, era um de vocês ou entre vocês. Mas isso não, Jesus não chegou a ser o Messias até que Deus não o preparou, ou seja, Deus o preparou ou o ungiu para realizar, fazer essa obra. Era um tempo messiânico. Enquanto isso, ele era uma pessoa comum, normal, enquanto não chegou. Depois da adoção, também foi uma pessoa normal depois da adoção. Esse mistério da adoção, conseguir entender isso bem, completamente, isso é algo grandioso. Grandioso porque uma coisa é a adoção e outra coisa é a transformação. Para realizar, fazer a obra de redenção na cruz, Jesus teve que ser adotado. E teve uma obra de 6 meses. Um trabalho de 6 meses. Agora, quanto tempo terá o ministério no cumprimento da sua segunda vinda, adotado antes de cumprir a obra para a qual ele veio? Ora, isso Deus se encargaria de... E com o mensageiro, e o povo, pois, continue trabalhando baseado nessas promessas. Deus se encarrega disso. Mas tudo continua igualzinho. O único que sabe é a pessoa por dentro. Quem sabe? O único que o sabe é a pessoa por dentro. Já para realizar ou fazer tudo isso, tem que ser um véu de carne que esteja no meio do povo e não pode vir uma pessoa com o corpo glorificado, chegar, e muitos ficaram dizendo, é porque o irmão William vai regressar, vai voltar, ou vão matá-lo, e ele vai voltar para o paraíso, vai buscar lá e volta para cá, os busca lá, volta para cá. Isso é uma coisa assim, uma coisa tão esquisita isso, que nem uma criança pequenininha que tenha escutado a mensagem pela primeira vez pode dizer. Começam a interpretar as coisas e acrescentar e atirar para tentar enquadrar um pouco a incredulidade deles, ficar enquadrado para ver se encaixa em algum lugar, e não estão percebendo que colocam assim, com toda essa armação que eles estão fazendo, a vaca comendo lá em cima na árvore, estão
fazendo uma revolução de coisas, uma mistura de coisas. Porém, isso é um disparate, mas tem que se deixá-los e continuar com a revelação, continuar recebendo aquilo que Deus prometeu. E Ele está cumprindo isso. O qual Ele está cumprindo? O cumprimento daquilo que nós estamos vendo é o que Ele prometeu. Portanto, tudo vai continuar marchando direitinho, bem, tudo vai se cumprir conforme, de acordo a como Ele disse ou falou. Não vai faltar, nenhum escolhido vai faltar. Nós não vamos embora daqui até que todos os escolhidos estejam bem fundamentados e agarrados da palavra, da mensagem. Virão lutas, virão provas, provações, e você diz, muito mais desta que eu tenho, eu levo, isso apenas está começando, você vai se pôr como na cor de formiga, vermelho, cada vez vai se apertar mais, porque esse último grupo que subiu a pedra angular, esse grupinho aí, vamos dizer, ou vamos espremer ele, vamos ver se na verdade, na realidade, tens recebido ou recebeste tudo o que Deus esteve cumprindo. E vão vir provas maiores, cada vez maior e maior ou maiores. É como quando a pessoa está na universidade, o último exame sempre são os... Quando a pessoa fala, essa mensagem foi uma bomba, a pessoa fala assim, eu não sei se lembram que as pessoas diziam na escola. Essa mensagem foi, esse exame é uma bomba, essa prova é uma bomba. E aí veio de tudo aí. Assim são as provas, assim as provas que vão continuar aumentando, vão fazer com que, para ver se você está bem acimentado, fundamentado, mas sempre a prova ou provação vem depois da advertência do aviso, como o juízo, vem depois do aviso, o juízo. Antes dessas provas, vejam, Jesus aí lhes perguntou, quem dizem vocês que é o Filho do Homem? O que ele estava fazendo era mostrando para eles, para que perguntassem, dissessem, ou seja, dissessem para ele quem ele era, para que a fé lhe fosse aumentada, e já com esse conhecimento neles, poderiam enfrentar mais adiante tudo o que viria, porque já identificando o instrumento, já o escolhido em toda prova que ele tem ou tiver, sabe que Deus está com eles. Olhem, o povo sem pastor, as ovelhas sem pastor, é um povo que falta entendimento, um povo, isso está em Crônicas, um povo sem profeta, diz que se descarrilha, se desenfreia, não tem freio, eu não vi. Vamos ver se tu achas essa parte aí. Porque os filhos de Deus vejam ao conhecer e saber que Ele não está no trono de intercessão, fazendo intercessão no céu, é uma etapa que nunca aí está aí, sem profecia, o povo se desenfreia, fica sem freios, ou seja, sem profecia, sem profeta, porque a profecia é trazida pelos profetas de Deus. É por isso que diz que os santos homens de Deus falaram sendo inspirados, 1 de Pedro, isso, 3:10, vê se é 1 de Pedro ou 2 de Pedro, e fala que os profetas foram inspirados, sendo inspirados por Deus. Nunca a profecia foi trazida por vontade humana. Vê se é essa aí. Porque nunca a profecia foi trazida pela vontade humana, senão que os santos homens de Deus falaram, sendo inspirados pelo Espírito Santo. Vê que sem profecia o fogo fica desenfreado. Porque quem traz a profecia? Os profetas. Portanto, se não houver um profeta, não tem profecia. E o povo
E o povo fica sem freios, desenfreado. Mas ao ter o instrumento de Deus para este tempo, então o povo sabe, tem uma guia, uma guiança, um guia. E vai na certeza, não fica tateando com diferentes opiniões e diferentes ou diversas interpretações daquilo que quis trazer ou do que quis dizer o irmão Branham ou o irmão William, senão que através desse instrumento, por esse instrumento, então as coisas são trazidas. Vejam, através do ensinamento, e todo o povo tem uma só guiança, um só guia. Não está aquele interpretando uma coisa, aquele outro interpretando outra, porque aquele tem mais tempo na mensagem, e a mim ninguém me engana, eu sei. Pois olha, aquele que mais o diabo está enganando é a essa pessoa. A mim ninguém me engana, já faz tempo que está enganado, sendo enganado. Aqueles que falam isso ou falam assim são os piores que estão. Que a mim ninguém me engana. E não sabem que já faz tempo que o diabo já os agarrou e são espíritos de erro, espíritos de mentira. Se supõe que é fria. Mas vejam vocês como, que bom. Isso fazia falta. E vejam como que já esse espírito já o agarrou faz tempo e um escolhido não pode ser enganado. A mim ninguém me engane. Já faz tempo que está sendo enganado. Como? Porque não segue a guiança divina. Todo aquele que não está seguindo o anjo do pacto, a coluna de fogo, e desde a grande carpa catedral está sendo enganado pelo diabo. Tão simples assim. Vejam, as coisas são faladas claras como são, para que no final, eu sempre tenho dito, falado, não me fala, que não digo, a mim não me falaram nada. Sempre se eles vêm dizendo, se eles têm dito. E há evidências, ficou escrito, ficou em áudio, de que se avisou, foram advertidos que se conectem, que estejam escutando aquilo que foi prometido que Deus faria no cumprimento da visão da carpa da tenda. Ou seja, que depois não vai ter desculpa. Não vai ver, é que eu não sabia, mas quantas vezes, procura quantas vezes isso foi repetido para ti, e quantas vezes se te disse para ficares com a boca calada. Eu creio que esse foi o tempo que mais se mandou calar ou ficar calado. Se supõe que todos estivessem calados escutando o mensageiro, mas creio que esse é o tempo que muito mais o mensageiro tem dito, que se tu não entendes nada, fica calado. O que é que tu tiras com isso? Em falar contra, burlar-se, blasfemar-se e falar coisas. Tu não tiras nada daí, não produzes nada com isso. Mas veja que cada um tem que preencher os pré-requisitos que correspondem, que vai fazer. E as pessoas que fazem tudo isso, que estão fazendo, já preencheram os pré-requisitos para o que vão receber. Não esperem transformação nem rapto. Já se lhes falou e se lhes continuará dizendo, aquele que falar contra, blasfeme contra o Espírito Santo, não vai fazer o rapto. Ponto final. Muito mais agora eles se levantam para continuar falando. Vocês já sabem quem são, porque até ficam aí ou se põem dando palestras aí, e já até o escolhido sabe quem fica e quem não fica. É fácil agora neste tempo. Este é o único tempo que o escolhido de Deus reconhece quem são os escolhidos, quem são as fátuas, quem são os perdidos, os 144 mil, tudo. O escolhido já sabe, por quê? Pelo quê? Pelos frutos. É o único tempo que se deu a conhecer. Se deu a palavra, e a palavra o que fez em cada pessoa. Isso para o qual essa palavra foi enviada, e a pessoa opera conforme a atitude diante dessa palavra, ou frente a essa palavra. Ou seja, aqui o que nós estamos vendo hoje é essa segregação e essa preparação para os que vão receber, todos os grupos vão receber, mas vejam que para realizar Jesus, fazer o sacrifício lá, houve ou aconteceu esse tempo de luta, de prova. Nessa medida,
conforme essa medida lá, porque vejam o mestre fazendo tudo isso, Pedro e todos os que estavam olhando de longe, o mestre fazendo tudo isso, certamente disseram, se estão fazendo isso com ele, o que não farão comigo? Melhor eu vou de longe, assim, me distanciando, e eu não vou, eu fico aqui com estes que estão aqui, estão perto do fogo. Ficou até falando mal também, Pedro aí. Pedro se juntou com esse tipo de gente aí também, acabou falando mal, amaldiçoando e tudo, quando Pedro nunca tinha feito isso. Pessoas de má índole. Se tornou um deles nesse momentozinho, se tornou um deles. Vê a influência? É por isso que as pessoas que ficam com pessoas que falam mal e blasfemam, terminam o quê? Terminam blasfemando. Melhor, nunca fizeram isso. E são pessoas boas. Pessoas muito boas, bonachões, mas como ficam muito tempo com essa pessoa, ficam igual ou pior a ela. Não podem fazer a diferença ou diferenciação e fechar a fila, acabar com isso. Não, eu trabalho contigo, mas tu não me fales. Mas por causa de indulgência, querer satisfazer e tentar como se ele fosse maior que Deus. Eu prefiro estar bem com Deus e mal com essa pessoa. São negociantes brutos, ásperos com isso. E para ganhar essa pessoa, talvez por dinheiro, por amizade, para ganhar essa pessoa, porque está deixando que faça algo, então tenta arrumar essas coisas aí. Deus não vê essa coisa desse jeito. Ou tu estás com ele, ou tu estás com o diabo, ou tu estás com Deus. Não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Tentar arrumar as coisas assim. A pessoa deve pensar em si mesma como indivíduo. Meu futuro, o meu futuro. Não o futuro daquele que pode me dar isso, que o outro me diga, não. Meu futuro. Qual é o meu futuro? O que é que eu quero para mim? O que é que eu quero para minha alma? As bênçãos, se eu quero as bênçãos ou quiser as bênçãos, então tenho que obrar, operar e tenho que ser cuidadoso com aquilo que eu fale, com aquilo que eu atue, eu faça e manter-me buscando essa bênção. Ponto final. Me esquecendo de tudo que fulano diga, ciclano diga, o outro. É eu com Deus, entre eu e Deus. E quando a pessoa acha esse motivo e objetivo, não importa a família, irmãos, primos, tios. Eu estou sentado nisto, eu amo a todos e vamos continuar em frente, mas isto aqui é o que eu creio. E a pessoa já faz aí o seu centro. Não querem continuar comigo com isso, está bem, mas que eu puder te acompanhar e compartilhar contigo de uma forma familiar, eu faço isso. Mas enquanto isso, se eu não posso, eu tenho que fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Faço isso aqui. Ou seja, deixa eu tranquilo fazer a mesma coisa e eu te deixo tranquilo. E continuamos adiante, em frente. E também não ficar fazendo guerra, senão que focar-se e se centralizado nas bênçãos. Aquilo que desejamos receber, a preparação para o rapto. Ele nos prova e nos continuará provando, mas vejam, já quando se chegar nesse momento, o povo já está consciente. O povo está consciente de que é Deus quem está operando no meio do povo e que não está sozinho. Que não é um povo que está à deriva, sem rumo, é um povo que leva a guiança divina e que, com provações ou sem provações, o que vier, vamos obter a vitória, com provas ou sem provas. Isso é o importante. E que estejamos agarrados dessa revelação de quem é o Filho do Homem hoje. Com essa revelação de quem é o Cristo, o Filho do Deus vivente, de quem é o cumprimento da vinda do Senhor, não há inimigo que possa vencer esse exército, esse grupo de escolhidos. Essa é a espada de 2 fios, de 2 gumes, e essa espada é a palavra, é a revelação. Você a tem, a está obtendo, e com isso não há inimigo que possa vencê-lo. Venham as lutas que vierem ou venham, vamos chegar na meta da transformação. Mas lhes tem sido dito, falado que virá um tempo difícil, um tempo duro, forte, e já se está aproximando cada vez mais. Essa etapa que se tem aberto
na qual ele me falava, neste justo momento, tu vais a começar a viajar. Mas eu não falava essas coisas, porque o inimigo, como sempre dizia, podia se adiantar e podia, como ele sempre dizia, já preparar tudo para atrapalhar, ser estorvo. Já tinha tempo por demais. Desde 2018, por aí, 17, 18, 19, ele me falava tudo o que iria estar acontecendo. Fazia muito tempo. Isso assim, isso assim, isso assado. Ainda não saias até que chegue um certo tempo, um tempo determinado, quando você esteja assim, assim, assado. Bom, será que eu vou acompanhá-lo? De novo, novamente, vou acompanhá-lo porque ele estava vivo. E ele falava tudo aí no meio da conversa. E eu dizia, bom, mas será que ele vai voltar a viajar? Bom, sempre desejávamos que Deus o rejuvenescesse, que ele estivesse forte, com esse corpo forte. Mas vejam, depois que ele parte, vai embora. Aí então é que, enquanto estava Elias junto de Eliseu, Eliseu sempre esteve pensando que fosse Elias quem iria ungir esses 2 reis. Uma vez que Elias se foi, partiu, já automaticamente Eliseu diz, isso cabe a mim, isso me toca, me cabe ungir esses 2. Pela lógica. Mas se Eliseu chegasse a pensar como alguns pensam hoje, eles não têm essa mentalidade profética. Se tivesse dito ou falado, não. Elias disse que iria ungir a Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel. Eu vou ficar sentadinho aqui esperando que ele volte de onde ele veio, porque ele ficou de fazer isso. Vê? Não teria realizado Deus a obra através de Eliseu, não a teria realizado. Mas por quanto ele sabia que era o Espírito que estava em Elias, que estava nele, ele sabia porque ele pediu isso, me dá uma dupla porção, ele o pediu. Ou seja, foi isso mesmo que o último mensageiro neste tempo final fez, pedindo, vê, tudo isso, vocês vão ver tudo isso, o porquê que Deus cumpre, vejam, ele reflete isso nesse tempo, o espelha, mas neste tempo também, Deus já em pleno cumprimento o realiza, faz isso. E estão aí, vejam, os ministérios de Moisés e Elias estão aí. Algo ele terá pedido e Deus o concedeu. Amém, amém, amém. Mas tudo isso, vejam, vai gradativamente, gradualmente sendo cumprido e sendo materializado. E se vê onde? Nas obras. Já depois que se começou com tudo isso, com todas essas coisas, desta etapa que se tem aberto ou se abriu dentro da terceira etapa, vão estar acontecendo certas coisas onde, de um momento dado, num certo momento, vejam, já plenamente se abre para as fátuas, esse mundo denominacional, o qual já aí vocês vão ver aí que vão se estar ou vai se estar enchendo as igrejas. Mesmo que agora os irmãos, vejam, estão se reunindo e vão se reunir em um só lugar. Ele já vinha dizendo isto, falando isto, ter lugares grandes. E aí todas as congregações então unirem-se e chegar até aí, ou ir até aí, ter uma só reunião e não estar em muitos lugarzinhos, visitando como se fazia antes, senão que se aproveita mais indo num só lugar ou local e aí ter as reuniões e depois em outro lugar também, e se não tem o lugar, pois então a pessoa aluga um estádio, um coliseu. Em Bogotá se fazia. Aí em Bogotá, porque Ivan está fazendo ainda lhe falta alguma coisa, mas se tivesse que fazer uma reunião, atividade em Bogotá, se pode fazer, se aluga um coliseu e aí se faz a atividade. Não tem problema, Deus também permitiu que se faça isso. Esses coliseus e esses estádios com teto grande, e os quais nós vamos usar nessa etapa ainda muito mais. Vamos usar isso assim que
Começamos agora, vejo, gradativamente, começamos com a igreja. Ainda que vão vir, certamente muitas pessoas de fora vão vir, uns para olhar, para ver o que é isso, outros para ficar vendo, outros para criticar, porque sempre tem de todos, de todo tipo de gente, mas tudo isso vai se incrementando ou se aumentando cada vez mais até que chegue nessa atividade que o irmão Branham viu, a qual essa atividade, sabemos e desejamos e pedimos a Deus que seja aqui. Vê, porque tudo vai concluir, se finalizar nesta grande carpa catedral. Como Deus vai fazer, que vai chegar e vai terminar aqui, isso já Ele o tem no seu programa, Deus, mas que tudo está se focando para isso, tudo está se focando para isso. Tudo começa de uma forma progressiva, gradativa, e vejam o que ele falou. Não sabemos se começa por algum país. E vejam como se começou essa inclinação, e a primeira coisa, como sempre, é a palavra. A primeira coisa, como sempre, é a palavra. Quanto dure ou durar, realizando-se, fazendo-se isso aí esporadicamente em algum lugar, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, nós vamos continuar nesse compasso, o importante nesse ritmo. O importante é que você esteja olhando de cima, lá de cima, olhando todo o programa divino de Deus, olhando as 4 esquinas da pirâmide, lá de cima. Isso é formoso. Não pelo lado ou de lado, olhando uma face, depois dando uma volta e olhando a outra face. Mas como tu não tem as outras 3, aqui tu colocas a inventar um monte de coisas, depois voltas para lá. Não, é que estou em cima. Se tu estivesses em cima, tu estarias me vendo. Tudo é simples, porque aí Deus está, e aí se vê todo o quadro, o cenário, mas se tu olhas assim de lado, de um lado, só de um lado, não vais poder ver o que está por trás. E o que está por trás, automaticamente, tu vês desde cima, olhando as 4 esquinas. Estamos olhando até esses 4 anjos, segurando, aguentando que não sopre vento algum. Tudo isso a igreja noiva está vendo na era da pedra angular, tudo isso. Assim que são tempos muito formosos que Deus nos tem dado, nós estamos aproveitando ele, e enquanto possamos ter companheirismo assim, desse tipo, o temos, mas virão momentos bem difíceis, de aperto, duros, nos quais não gostaríamos que viessem, mas está prometido um aperto. Se o povo tivesse entrado em desespero, não faria falta, isso não faria falta, diz o irmão Branham, mas por causa devido de que o povo, então, é para que entre em desespero, vem o aperto, e aí se agarram ou agarram-se de Deus. Só de Deus se agarram, quando possam agarrar-se só dele e não de coisas daqui da terra. Como é que diz que vamos vencer ou que vencemos ao diabo? Diz, vencendo as coisas do mundo. Isso é vencer. Ou seja, cada vez que você obtém a vitória em algo, em alguma coisa que sabia que não lhe convinha, e obteve a vitória nisso, aí você pode dizer, eu venci isto. Venci o inimigo aqui. Venci a Satanás aqui. E pode dizer, eu sou mais do que vencedor. Graças, Senhor. E segue em frente, e vence mais outra coisa, e vence mais outra coisa. Até chegar o momento em que vai se vencer, tudo será vencido. E a última coisa é a morte. O último é a morte. Sorvida, tragada, foi a morte em vitória. A última vitória que vamos vencer. Ou seja, o último problema, a morte. Portanto, em frente, seguindo ao Senhor neste tempo final, não deixem, não soltem essa coroa que diz, guarda, agarre-a, segure-a, não deixe que outro a tome ou a leve, senão que te mantenha agarrado da coroa, porque brevemente teremos essa grande vitória no amor divino. As provas ou provações são para mostrar
Se você ama a Deus nas boas e nas más, nas boas e nas ruins, e vamos mostrar a Deus que sim, que nós o amamos, e que sim, temos recebido tudo o que Ele prometeu, Deus através do reverendo William Branham e através do nosso irmão William Souto Santiago, e temos agarrado isso com toda a nossa alma, temos agarrado com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e sim, vamos seguir adiante até receber essa promessa, de receber aos que vão vir do paraíso e nós ser transformados. Lembre-se que há eventos ou acontecimentos que vão acontecer, os quais muitos querem se desviar deles. Eles vão ser ressuscitados e nós, ao vê-los, vamos ser transformados. Isso houve bem bonito e rápido, mas tem uns acontecimentos aí, eventos aí, que não é num tempo que vai se ficar pintado bonito, vai se pintar bonito. Porque vejam, o irmão Branham, quando ele fala e diz que quando a Terra começar com suas contrações violentas e as grandes sacudidas, tal como aconteceu com a ressurreição de Jesus, esperamos que chegue esse grande dia de alegria. E tu ficas assim, mas que grande dia de alegria com todos esses terremotos. E é claro, é porque qual melhor alegria de ver alguém que tu não viste faz dias e morreu por esses dias? Não sabemos se nesses dias ou nesses dias antes da morte das duas oliveiras, se alguém mais vai morrer. Mas pelo menos a alegria das duas oliveiras vão ter os escolhidos, porque vão saber que ele está por aí. Ou seja, que vão ver algo vai ser visto. Eles primeiro vão ver algo para depois ver aos que vão vir ou chegar da sexta dimensão. Assim como o primeiro que veio, na primeira vinda do Senhor, o primeiro que veio, vejam, nessa ressurreição foi Jesus. Diz depois da ressurreição dele, portanto aí, em Apocalipse 11 não se fala exatamente dos eventos que vão estar acontecendo nesse tempo, que diz que se levantaram sobre os seus pés ou pelos seus pés e uma voz lhes disse: sobe aqui. E aqueles que os viram ver esse evento, o acontecimento, abarca muitas coisas aí, estão envolvidas aí nesse evento, as quais já correspondem ou pertencem a esses dias. E vamos estar vendo o que se estará cumprindo e como se estará cumprindo isso aí. Mas, vejam vocês, é um sinal que está plasmado, colocado nesse momento a nível mundial. Mas, vejam os primeiros que vão ver, os que vão ver os que vão ressuscitar. Olhem, os primeiros que viram foi a Jesus, que foi visto em primeiro lugar, ou seja, viram a esse que estava cumprindo a promessa da vinda do Messias. E na ressurreição, vejam, o primeiro que vão ver é as duas oliveiras. E depois, então é que virão os outros, porque o juízo já terá acontecido ou feito na ressurreição. Enquanto chegar esse tempo, cada vez vai se colocar mais apertado. O juízo na sexta dimensão, e mais apertado até chegar o momento onde vão estar sendo ungidas, pessoas vão estar sendo ungidas e tudo o que Judas fez depois lá, porque ele não pôde sozinho dar o golpe, ele não pode ele sozinho, ele teve que buscar, é um covarde, teve que buscar ou juntar gente ou pessoas para então o diabo cumprir o propósito pelo qual entrou naquele bocado, entrou por aquele bocado o diabo. E quando tudo isso esteja já se movendo, as coisas já estarão mais apertadas para a igreja noiva, difíceis. Então, as coisas não serão tão abertamente, mas não se fala detalhadamente muitas coisas aí, em detalhe, para que alguém não vá se pôr ou ficar se adiantando, inventando. E ele disse que em 3 dias derrubassem o templo e em 3 dias seria levantado o templo. Certamente muitos
Mesmo que disseram ou tenham falado que ele estava falando do templo e não era o templo, era ele como templo, era dele como templo, mas certamente um ou outro aí que vamos dizer que adivinhou. Eita, eu penso que se nós matamos ele, tanto que ele diz que vai morrer, vamos eliminá-lo. Ele fala tanto em morrer. E o diabo já foi colocando algo, alguma coisa na mente. Já ficou aí chacoalhando isso, chacoalhando isso aí, né? Colocando isso aí. Tudo isso o diabo vai chegar a ungir essas pessoas, e o que muitos falavam e zombavam, dizendo, olha, este fala isto e fala aquilo. Isso nunca vai se cumprir nele, chacoalhando. Vamos fazer para que tu vejas. Mas chegará o momento onde tudo que foi visto aí, isso destruam este templo. O Senhor, essa é a que vão ver. Os judeus responderam e disseram, que sinal tu nos mostras, já que tu fazes isto? Jesus respondeu e lhes disse, destruam este templo e em 3 dias o levantarei. Este é o sinal, esse é o sinal que agora neste tempo final é um sinal mundial. Disseram aí o que os judeus disseram em 46 anos. Em 46 anos foi construído este templo e tu em 3 dias o levantarás. Mas ele falava do templo do seu corpo. Portanto, quando ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos se lembraram que ele tinha falado isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha falado. Tu tens spray aí de álcool? Que eu estou tossindo. Sim. Vejam vocês como tudo isso se vai ser repetido, vai se repetir. E já como nós já temos o conhecimento de todas essas coisas, quando aconteça isso, vejam, já para nós já é algo, já é uma coisa que nos foi dito, nos foi falado, e que as Escrituras têm de se cumprir. Não estamos aí como quando Pedro dizia, tal coisa não aconteça contigo, senão que tem coisas que se tem que se realizar, tem que se cumprir essas coisas, e para poder receber tudo o que ele disse que iria se cumprir no meio do povo, que ele iria realizar, fazer, pois justamente eu passei para ti. Deus te guarde e os abençoe. Amém. Porém, vejam, tudo o que está prometido, que Deus está cumprindo hoje, não existe outra coisa do que dizer que foi o que Jesus disse aí, faça-se, Senhor, a tua vontade, faça-se a tua perfeita vontade, Senhor. E Deus a vai fazer porque já houve um livre-arbítrio, uma livre escolha de um povo que aceitou isso. Que ele disse ou falou que estaria acontecendo no fim do tempo, no tempo final. Tanto o filho como a noiva. Ela não vai rejeitar isso, senão que também lhe põe isso adiante dela e diz, isto é o que vai se fazer. O que vocês creem? Não. Nós aceitamos que se faça assim. Ou seja, que há tem uma decisão da noiva que também Deus ouve e conta, leva em consideração essa decisão, porque foi através dela que Deus prometeu levantar esse filho. Portanto, tem que pedir permissão para a mãe para algo que vai ser feito ou vai se fazer. Bom, tudo isso porque lembre-se que a igreja noiva, esses membros da igreja noiva têm a palavra. E é palavra. Ela sabe o que ela vai fazer com essa palavra. Ou seja, que é a única igreja noiva neste tempo, de todas as eras e de tudo, que sabe onde colocar essa palavra. Onde pôr essa palavra. E lembre-se que a palavra, que é a espada de 2 fios de 2 gumes, está na boca de um profeta. Portanto, ela sabe onde colocar esse profeta. Isso é algo grande, grandioso. O qual isso hoje começamos a falar algo a respeito disso.
hoje. Bom, foi para mim uma bênção poder ter essa conversa aqui, um tempinho com vocês. Eu queria saudar aos rapazes aqui no pátio. E aí, então, nós falamos de várias coisas aí, assim, de uma forma comum, normal, e podemos compartilhá-las com os irmãos. Algo sem muito protocolo. Tem que cortar talvez algumas coisas da água, da chamada, bem melhor também sobre a água chamada. Mas isso faz parte do comum, do normal. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e mantenham-se olhando a palavra arca, sem desmaiar, desanimar. A terra prometida do novo corpo está bem pertinho, bem próximo. Logo nos caberá, nos tocará ir daqui, porque as coisas vão se pôr como cor, da cor como eu falei ainda agora, da cor de formiga braba. Porque o que aguarda ou espera a humanidade é algo terrível, algo que não se deseja nem para o pior inimigo. E a pessoa tenta e luta para que não fiquem, e fala de um monte de forma, de jeito para ver se alguns conseguem assim chacoalhar, mas ficam se enrolando mais, e a pessoa já não pode fazer mais algo por eles. A gente os ama, mas a pessoa já não pode fazer mais nada, porque o que vem, sacudi-los, é terrível, sacudir a pessoa. E se tem dito, se tem falado e se repetido, todo aquele que não está recebendo o ensinamento sobre carpa, tenda, não vai fazer o rapto, ponto final. Se ouve duro isso, mas com isso tu vais ver que vão se levantar muitos falando o que eles pensam que é. E eu lhes falo, lhes digo a verdade. Depois não venham dizendo, não, é porque tu não me empurraste, porque tu não me falaste. Eu estou dizendo novamente para vocês, todo aquele que dê as costas para a grande carpa catedral e tudo o que Deus está realizando, fazendo e falando através desse instrumento, todo aquele que não escute a voz do Filho do Homem hoje, não fará o rapto. Ponto final. Depois virão procurando, buscando, e será tarde. Eu espero que todavia ainda haja tempo, tenha tempo, para que alguns, ou algum que esteja aí, porque nós não vamos embora daqui até que esse último esteja completamente, inteiramente firme, e a porta se feche. E eu espero que todavia haja tempo, ainda se tenha tempo, porque sempre deixa um na margem, na beira, pela misericórdia. E porque a gente os ama, a pessoa os ama eles, mas isso quem determina é Deus. Olhe que nós falamos nesse dia que tem uma uma listagem, e diz que nas eras do rapto se passa a lista, e para a ressurreição também tem uma lista para a ressurreição, ou seja, não é porque a pessoa se vai, todo mundo que está vai vir. Se não se sair bem no juízo, vai ficar lá, não é que ela venha. Aí é um lugar de espera, para se esperar. De espera, ou seja, aqui tudo isso essas são verdades bíblicas que se estão abrindo e que agora nós compreendemos melhor elas, porque ele disse que numa grande carpa catedral iria se estar dando a conhecer todos esses mistérios. E agora já não é um mistério, já não sendo um mistério, então já se fala, a pessoa já fala abertamente em feijão com arroz. E já se entende claramente o que é isso. Mas vejam que isso produz e causa um efeito quando se fala assim cru, uma forma crua nas pessoas, a atitude que elas tomam, porque é o tempo para realizar essa obra, esse labor. É por isso que antes não produzia antes essa separação nem nada disso, porque não estavam os anjos ceifadores. E até mesmo eles queriam. Tu queres que a gente arranque o joio? Não. Deixa-os crescer, não vai ser que arranqueis também o trigo. E tu dirás, mas como o mensageiro vai arrancar o trigo, o mensageiro vai arrancar também o trigo. Como não estavam, os ministérios não estavam nesse mensageiro, ele não tinha a revelação do que falar e o que falar e que coisa falar para fazer esse trabalho. Portanto, não tinha a revelação daquilo que iria falar. Se ele ficasse falando alguma coisa para arrancar o joio, iria arrancar o trigo, iria causar
um efeito no trigo que não era o efeito de amadurecer, de amadurecimento. É bom que Deus os abençoe e guarde em frente, servindo ao Senhor todos os dias de vossas vidas. Hoje, que dia é hoje? Segunda-feira. Terça-feira, quarta-feira, 26 de junho, quarta-feira, 26 de junho deste ano de 2024, quarta. Nós falamos de um monte de coisa, nós falamos. Desde o hospital até, olha, onde nós caímos agora, ou chegamos agora. E aí, se reuniram, muitas coisas foram reunidas aí, mas tudo se baseia no ensinamento, o ensinamento sob carpa, debaixo de carpa, de tenda, o ensinamento sob carpa. Podemos colocar esse tema. Tem que cortar o princípio, tem umas coisinhas, mas já vamos ir preparando para fazer o download ou subi-lo. Que Deus abençoe e guarde a todos e já nos veremos novamente nesses dias. Estão se reunindo em alguns países hoje, reunião de ministros. A todos, que Deus os abençoe grandiosamente, a todos os países que depois estarão escutando estas palavras. E vamos indo bem. Vamos na certeza, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, está conosco. Amém. E nos está guiando para essa terra prometida do novo corpo. Portanto, onde for a coluna de fogo, para onde ela for, aí eu irei atrás de ti. Após ti, onde fores coluna de fogo, eu irei, Senhor, após ti, ou na coluna de fogo, no instrumento. O anjo do pacto. Eu irei, Senhor, através de ti. Sempre irei através de ti. E após ti, atrás de ti, porque é quem guia, ele é o que guia. Portanto, como ele é o que guia, ele sabe o caminho. Ele quem guia, ele sabe o caminho. Como falamos no domingo, não tirar-lhe, não tirar a pisada, não sair da pisada. Onde ele for, nós vamos, as pegadas. A pegada. Assim que orem muito pelas atividades que vão ir acontecendo durante o ano. E este ano tem muitas, muito importantes atividades e que Deus seja quem obre, quem opere e que Deus cumpra múltiplas profecias neste ano. As que pertencem a este ano, correspondem a este ano. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos. No domingo foi que eu tomei uma pastilha, uma pastilha de Muciné, que são cápsulas, é um remédio. Pela manhã, essa é do dia. Mas que eu tinha tomado um sucozinho desse de energizantes, mas também eu tomei uma garrafa de água de Verre com Rio Vida. Tinha tomado tudo isso, ou seja, eu estava empachado desses dois sucos misturados aí. E eu estou acostumado. Eu não tomo café no domingo, não como, me dá assim, isso está nos nervos. Mas já faz tempo. Eu lembro aqui, nos auditórios, quando nós estávamos sempre, o irmão William me dava uma prótese. E agora vende sem receita, é uma vitamina, se chama Protein, deve ser uma proteína, Protein. E esse pote é meio caro, bem carinho. E ele me dava isso, uma cor violeta, uma cápsula assim longa, grande. Toma, Benji, essa vitamina te sustenta no dia. E ele também não comia nada, eu também não. Tomávamos essa vitaminazinha, é uma vitamina que tem que tomá-la com comida, porque ela é pesada, ela é forte. Mas caía bem com a gente, fazia bem na gente. E, bom, eu misturei aí também, no estômago ficou misturado, eu não sei o que é que tem, essa aí deve ser pelo antibiótico que tem aí, isso é forte, essa cápsula aí, começa o meu estômago e o Miguel estava me chamando para eu passar, já estava pelo número 15 aí dos países, 15 ao 30, faltam só 15, apenas 15, e que coisa, quando eu vou saindo, Humbertito, ele, olha, espera um pouquinho, toma alguma coisa, mas ele não pensou em me dar. Depois ele me deu uma Pepsi e em 5 minutos saiu isso. Me deu uma Pepsi. E quando eu vou caminhando aí, era como assim e então gases.
E para acúmulo, tu vais falar. E gases, ou seja, faz rotando, né? Arroto. Mas eu não falei para que depois, eu não falei isso para que depois não pense que... E ficou me dando, depois fiquei aliviado. Como quando eu saí, já tinha uma caixa de Pepsi. Tomei uma e acabou. Mas o que eu precisava era segurar os gases ou os arrotos. E isso já... Mas era forte. Essa mucinés é forte. Me ajudou muito. O antibiótico que me deram. Mas já está passando. Mas a gente se cuida, a pessoa se cuida. E segue em frente, adiante. A pessoa não vai ficar a desanimar. Isso faz parte. E como que pode ter sido também a mudança de um momento assim, de saindo, né? Mudança e estar assim lá. Nesse lugares aí que é quente, Monterrey é muito quente. Mudança de ares, né? É muito quente em Monterrey. E lá é seco. Não tinha chovido. Para acúmulo não choveu nessa área aí. Havia em Tamaulipas, toda essa zona aí tinha 10 anos que não chovia nessa zona. E os lagos daí, os barcos assim tinham se afundado, eram vistos as pessoas caminhando assim por... Tu sabes que eu não gravei o testemunho desse irmão, mas não ficou gravado. Mas o dia em que estou fazendo a fila em governação, que se chama o escritório da tramitação imigratória, dos trâmites imigratórios para o documento de ministro de culto para poder pregar no México, é requerido isso. Se requer isso. E mandaram um irmão fazer a fila, ficar na fila desde cedinho, porque abre às 9, mas às 4 da manhã já está gente aí. E a pessoa chega, eu cheguei com mais 8 horas e daí para o aeroporto. E eu chego, estava a carro, uma tenda que colocaram lá fora, e a pessoa se senta fazendo fila nas tendas que colocaram lá fora. Então fica debaixo de uma árvore. E enquanto estávamos aí, aconteceram várias coisas. Chegou um caminhão com uma cisterna, caixas d'água, e eu disse, tu tens esses caminhões aqui? Tem uns poucos lá desses caminhões. Tenho 2 deles. Porque está vindo aqui, não tem água. E vieram trazer a água para a cisterna que tem aí nesse lugar, nesse local. E aí foi que me familiarizei por que não tinha, porque eu já sabia algo que não tinha chovido antes nesse local, que não tinha chovido antes. E assim que está nem seca, a seca está aí. E aqui, pois, não choveu e está causando danos aos animais, e eu fico falando, olha o que já se falou, de que tenham água, de que tenham cisternas. E é bom que tenha uma cisterna, porque assim o governo pode vir e colocar. Se tu não tiveres uma cisterna, vai ficar pedindo água e não tem onde pô-la, colocá-la. É bom que tenham tanques, que os ministros tenham. E falando assim, falando desse jeito, dessas coisas. De momento, eu pego o celular, atendo o celular, e Sarita está me perguntando quanto faltava para eu sair de tempo, para eles poderem entrar no gate, no portão, mas continuem. E eu escrevo, tenho sede. Eu digo, tenho sede. Quando foi isso? Lhe escrevo. Foi o dia 17. No dia 17. Vamos ver quando foi isso. Olha aqui. Eu estou de pé. Vamos ver, isso aqui é uma foto onde as pessoas estão esperando aí, debaixo dessa lona ou tenda, e eu estou aqui, de pé. E eu mando a foto que ainda estou fazendo a fila. E
Depois que me mandou a foto aqui, de pé, aqui fora, e ponho, ai, 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 esperando. Mas isso foi às 10h55, às 11h20 da manhã, e eu escrevo para a Sarita, tenho sede. Às 11h20. Vê algo, eu tenho sede. Escrevi. Eu me senti escrever isso, mas o que é que eu tenho que escrever para ela? Tenho sede? E eu fico assim, de pé, paradinho. E não passou nem um minuto. Enquanto eu estou assim, vem um daqueles que estão me acompanhando, um dos rapazes. Eu conheço ele faz tempo. Me aproxima pelo lado e me diz: te trago uma garrafa de água. Tem sede? E eu olho para ele e lhe digo, olha só, vem aqui. E lhe explico e começa a chorar. Ele se sentiu assim, mas rapaz, como? Sim, certamente Deus colocou isso no teu coração. Mas vejam como esse sentimento, ele sentiu. E isso é o que nós falamos há pouco tempo. Estivemos falando de ter essa conversa, talvez sem a gente perceber. Amém, Senhor? E Deus aí estava me mostrando como eu podia falar com Ele. Amém, amém, amém. Sarita depois ficou falando comigo como é que ela vai trazer água, porque ela estava como 40 minutos de distância de mim. Mas teve alguém aí que sentiu isso. Sentiu que havia sede, tinha sede. E Deus pôs no coração e ele foi ver, buscou rapidamente 3 garrafas de água e nos deram. Foi a garrafa de água que eu tomei mais rápido, guti, estava fria. E vem algo assim, uma coisa assim tão simples que acontece. Algo aconteceu aí, que eu nem sequer falei isso. Falei disso. Somente eu escrevi, pensei e escrevi. E um homem o sentiu, isso. Isso é algo, é uma coisa... Olha, isso aí está. Aí. Em São João 19, 28, depois disto, sabendo Jesus que já estava consumado, disse para que a Escritura se cumprisse, tenho sede. E isso foi na cruz. Algo aconteceu aí. Isso foi falado na cruz. Algo aconteceu aí que eu fiquei assim escrevendo isso. Me deu de escrever isso. E a pessoa vigia tudo isso, essas coisinhas, porque em algum momento se dirá consumado é. Tinha dito ele numa mensagem, como se dirá, qualquer um dirá as 2 oliveiras quando estejam nesse momento. Em algum momento tem que dizer ou falar isso para realizar, fazer um labor, um trabalho, ou seja, e depois foi em chão mexicano, em terra mexicana, muitas coisas aí poderiam estar se cumprindo, ou seja, que tem coisas que são faladas ou se falam e aparentemente fora do lugar, mas já se falou, já foram faladas, já se disse. Bom, tudo tem que se cumprir conforme a como foi prometido, e nem mais nem menos vai acontecer, senão que vai acontecer ou passar tudo aquilo que foi profetizado, ou disso foi profetizado e falado. Mas já depois, vejam, o que passou, aconteceu. Muitos noticiários disseram, antes punhamos triste porque vinha um furacão ou algo assim, e dizíamos nas notícias, tal coisa se derrubou, aconteceu um desastre, e agora nos enchemos de regozijo, por agora se encheram os lagos. Isso se transformou numa bênção, o sistema Albert, uma tempestade, não sei se tornou um furacão, formou-se aí e se meteu nesse lago e nunca se mete água aí para essa zona, não entra, mas diz que todos estão contentes porque não tinha chovido. E agora tem abundância, água em abundância aí. Porém, vê o Deus que das águas estava aí.
Não haverá água senão pela minha palavra. Nesse lugar se diz, tenho sede. E há um monte de água. Haja jogar água. E não apenas se deu água para o instrumento, senão que Deus também deu água para Monterrey, toda essa área ou zona aí. Água, chuvas também. Olhem como uma coisa tão simples. Tenho sede. Pediu sede. Pediu água, porque tinha sede, o instrumento tinha sede. E a terra também estava clamando por água. E olhem, Deus cumpriu isso. Deu primeiro para ele. E depois, então, trouxe a água. Saindo, já no outro dia, começa a cair o aguaceiro. Muita água. Tudo se cumpre numa forma e vai se cumprindo coisas assim simples, vão se cumprindo. E é a mão de Deus obrando já. Vejam a natureza e tudo, obedecendo a voz desse homem. Porque Apocalipse 11 é um controle sobre a natureza. Ou que pensam que isso já vai ser ou será mais adiante. Sempre Deus começa de uma forma simples e até mesmo o próprio instrumento, sem se dar conta ou perceber do que ele fala ou fala, e já depois Deus vai lhe mostrando. Ei, fizestes isso e olha. Fizestes isso e olha aqui. Olha o que tu tens na mão. Ou seja, essa espada. Tudo isso, quando vai ou for se cumprindo, sempre é numa forma simples que vai se cumprindo. E já então, quando os escolhidos vão vendo tudo isso também, e sob a direção do Espírito Santo, vão pondo por obra a palavra, já são maduros para compreender e para entender e como usar, trabalhando a palavra, e também eles vão perceber, se dar conta, mas eu também tenho essa palavra criadora. Eu também posso operar, trabalhar. Falta isto. Fale a palavra. Tem o meu apoio, diz o Senhor. Ou seja, que quando se lhe é dada a revelação a uma pessoa, é porque Deus está consciente de que essa pessoa já é madura para operar, obrar, após isso que foi falado, que é falar a palavra e as coisas acontecer ou acontecerem. Tudo sob a direção divina e sob a perfeita vontade de Deus. E não ir assim à loucura, fazer um monte de desastres aí pelo mundo, senão que tudo sob a direção divina. Isso somente só os escolhidos vão obter essa plenitude total. Pois são maduros, já sabem, estão maduros. Não vão fazer nada que afete o programa divino. Bom, agora sim que nós vamos embora. Deus abençoe muito e os guarde e continue tendo um dia cheio de grandes bênçãos. Momentos assim são bons porque talvez colocam assim, usam-se palavras ou áudios assim numa congregação e isso soa assim um pouquinho fora, é um pouquinho fora de se ter uma forma, como é que se diz? Formal. Mas os irmãos já sabem, estão conscientes de que, já têm consciência de que não é uma conversa assim em auditório, com tudo bem formal, senão muito formal, senão que é algo que nós conversamos e que nós estamos compartilhando com os irmãos. E qualquer um diria, mas olha como é que ele fica falando assim desse jeito. Entendam que desejamos compartilhar com vocês todas essas coisinhas assim que nós falamos aparentemente assim privadamente, mas as compartilhamos com vocês e que entendam que às vezes a pessoa usa palavras assim, sai palavras assim do nosso dia a dia, mas nós fazemos isso porque nós queremos que vocês estejam a par disso também, de coisas que não são faladas em atividades ou reuniões, mas em momentos assim são faladas, nós falamos, e mesmo que muitos têm a forma de entrar e de escutar
para depois ficar atacando, mas esses já não se lhes obriga que escutem, não são obrigados a escutar. Se eles escutam, pois a atitude que eles assumem é outra. Isso já é problema da pessoa deles. Ninguém está obrigando que eles escutem ou que se escute. É melhor que não escutem se forem agir, atuar de uma outra forma, mas como são apresentadas e tentam buscar, escutar para ver não sei o quê, porque tu falas, e por que tu está escutando? É que eu quero saber tu queres ficar te apresentando, porque tu não crês e não estás seguindo o ensinamento sobre capa, para que tu escutas? Para atacar. Para quê? É porque tu sabes que tem algo. Não seja hipócrita. Fala a verdade que tu estás vendo para ver se por a casualidade ou por acaso acontece algo para crer. Isso é uma incrédula. É melhor que incrédulo tu não escutas, porque tu vais embora, vais te marchar. Melhor não escutes. Fica caladinho, fazendo o que tu estás fazendo e já deixa-nos tranquilos, porque a palavra é a que está fazendo hoje o trabalho que corresponde, que cabe ao tempo em que Deus a enviou, realizando a segregação, a separação e preparando a igreja noiva para ir embora no rapto. Ponto final. E isso é para escolhidos de Deus, para a gente prudente, para a gente com percepção profética, não para ti, não para essas pessoas que vêm fumegando para escutar, para ver o que é que se está dizendo aí. Não sejam apresentados, porque se tu não crês, para que tu estás ouvindo? Mas nós somos daqueles que escutam, que recebem tudo que Deus prometeu para continuar crescendo nossa fé até obter nossa transformação. Vamos adiante nos preparando, escutando o ensinamento sobre carpa. Não sei se isto vão. Apresentados é que gostam de aparecer. Não sei se vamos modificar isso. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras maravilhosas do nosso doutor José Benjamin Pérez Matos.